Por favor, abra sua Bíblia. Na primeira carta, escrita pelo apóstolo do amor, João, capítulo 2, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Está escrito: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Podem assentar. Jesus, o nosso advogado. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os olhos e vamos à presença daquele que nos chamou, daquele que nos perdoou, nos encheu de esperança, nos deu vida abundante e a certeza absoluta da vitória. Senhor, mais uma vez chegamos à Tua santa presença. Chegamos diante do Senhor com humildade, reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, que pecamos, erramos tanto, fazemos tanta coisa que desonra ao Senhor. Porém, a Tua palavra ensina, a Tua palavra diz que quando confessamos ao Senhor o nosso pecado, como já fizemos na liturgia do culto, no momento da confissão, quando apresentamos ao Senhor a nossa vida e pedimos perdão ao Senhor pelo pecado cometido. Portanto, Senhor, estamos perdoados, sim. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E agora, vamos ministrar a palavra que é santa, que é pura, poderosa, maravilhosa, transformadora, edificadora, mas também uma palavra que nos confronta. É uma palavra que nos chama à responsabilidade. Portanto, ó Deus, pelos méritos do Teu amado Filho Jesus, usa-me. E usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço. Aleluia. Amém. Amém. Jesus, o advogado. Meus amados irmãos, a ciência do direito é o fundamento da justiça e da manutenção de uma ordem social estável e organizada. A dignidade da carreira jurídica é ressaltada pela Bíblia quando
diz quando afirma que Jesus é o nosso supremo advogado, o perfeito advogado. Advogado que jamais perdeu e jamais perderá qualquer causa. É o perfeito advogado, o supremo advogado. Talvez você esteja indagando por que necessitamos de um advogado como Jesus? Por que precisamos dele como o nosso advogado? Talvez você esteja questionando, perguntando, indagando, inquirindo: por que eu preciso de um advogado como Jesus? A resposta, meus amados, é direta e simples. A resposta é direta e simples. Precisamos de Jesus como nosso advogado por causa do nosso pecado. E por causa do nosso pecado, nos tornamos réus diante do tribunal divino, que julgará todos os homens. Se você abrir a sua Bíblia, na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 3, a Bíblia vai mostrar porque nós precisamos do advogado Jesus. Porque tanto carecemos dele como nosso advogado, como nosso defensor. Aquele que cuida da nossa causa. E a nossa causa é a causa da alma. É a causa interior. A nossa causa é o pecado que corrói a nossa vida, que destrói a nossa vida moralmente, que ataca a nossa vida eticamente. Portanto, o apóstolo Paulo mostra, meus amados, como o homem se encontra diante do tribunal divino. É como se você estivesse diante do juiz supremo, no tribunal de Deus. Paulo escreveu: tanto judeus como gregos, judeu e gentio, gentio de todas as nacionalidades, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Por quê? Porque todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição, miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Eles não conhecem a Jesus, que é a paz. Eles não conhecem o fundamento da paz. Eles não conhecem Jesus.
Não há temor de Deus diante de seus olhos. Eu li para vocês do verso 9 até o verso 18 de Romanos 3. E o verso 23 termina assim: pois todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores e estão diante do tribunal divino. Porque esta é a situação do homem, segundo Paulo, segundo a Bíblia. Esta é a situação do homem embrutecido pelo pecado. Embrutecido pelo pecado. Por outro lado, Deus, de uma forma graciosa, misericordiosa, deu ao que crê em Cristo o privilégio de ser defendido por seu próprio Filho diante do tribunal de Deus. Deus o Pai, o supremo juiz, Ele deu como presente ao mundo seu Filho, e o seu Filho defende a minha vida e a sua vida diante do tribunal de Deus. Meus amados, que privilégio, que maravilhoso privilégio. Privilégio que você tem de ser defendido pelo Filho de Deus, lá no tribunal divino. O Filho de Deus, Jesus Cristo, defende a sua vida. Mas deixe-me dizer uma verdade a respeito desse advogado. O Senhor Jesus não é um advogado comum. Não é um advogado qualquer. Por exemplo, esse advogado que defende a minha causa e defende a sua causa não recebe honorários. Não recebe um centavo sequer. Ao contrário. Ao contrário. O nosso advogado pagou pelo nosso livramento. O nosso advogado pagou pelo livramento do homem pecador. Você já imaginou isso? Um advogado que vai diante do juiz, diante do tribunal e diz: olha, eu pago pela culpa dele. Eu vou pagar o preço exigido por este tribunal. Portanto, meus amados, ele não é um advogado comum. O nosso amado advogado, ele derramou seu sangue na cruz como pagamento, para satisfazer a justiça de Deus e resgatar a minha alma da condenação. Eu estava perdido. A minha sentença estava clara, definida: perdição eterna, danação eterna, cidadão do inferno, atolado na mais profunda tristeza e sem esperança. Então o meu advogado resolveu entregar a sua vida como forma de pagamento pelo meu crime.
E observe que ele não cometeu nenhum dolo, nenhum crime, nada fez de errado, não cometeu nenhum pecado diante do juiz, diante do Pai, não cometeu nada de errado. E ele resolve, soberanamente, ele resolve morrer numa cruz, para pagar o preço da nossa liberdade, para pagar o preço do meu resgate. Eu estava exatamente nas mãos do inimigo. A minha vida era dominada pelo pecado, manobrada pelo diabo, mas o Senhor pagou o preço do meu resgate. E o meu advogado, o seu advogado, resgatou a minha vida e resgatou a sua vida das mãos do inimigo. Louvado seja o seu nome para sempre. Ele pagou o preço derramando o seu sangue. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo derramamento do seu sangue, Ele nos libertou da condenação do pecado. E futuramente nos libertará para sempre da presença do pecado. Esse é o nosso advogado. Esse é Jesus. Esse é o nosso bendito e eterno Salvador. Jesus também, uma segunda coisa, Jesus também não precisa de procuração para nos representar. Você não passou para ele uma procuração, você não foi ao cartório, preparou uma procuração e deu para o Senhor Jesus. Ele não precisa de procuração para nos representar diante de Deus, lá no tribunal divino. Ele não precisa de procuração. Sabem o que ele espera? Não é uma procuração, não é um papel oficial. Ele espera a confissão de nossas faltas para tornar-se o mediador que vai interceder por nós junto ao Pai. Ele espera que você confesse o seu pecado, que você diga a Ele: Senhor, eu sou pecador, eu nem mereço a tua defesa, eu não mereço nada de ti, nada mereço de ti, Senhor. Eu sou um miserável pecador, vendido ao pecado, vivendo uma vida cheia de ilusão. Mas quando a gente reconhece e a gente confessa, a palavra diz que Ele vai ser o nosso intercessor junto ao Pai. Como diz exatamente João, no texto que nós lemos no início da palavra, no início da mensagem. João diz: meus filhinhos, de uma forma carinhosa, como João escrevia: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Isto é, não vivam na prática do pecado, não cometam pecado. Mas, se alguém pecar,
Se alguém errar, aí João diz: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Precisamos dele sim como advogado. Precisamos do Senhor como nosso defensor, como nosso advogado fiel. Você precisa do Senhor Jesus como seu advogado, porque você sabe que você é um pecador. Porquanto, meu querido irmão, em Cristo, você peca porque você é pecador. Você peca porque é pecador. Você peca. Eu peco. Eu erro. Eu faço o que não devo. Eu penso o que não devo. Eu falo o que não devo. Todos nós pecamos. E como pecadores, eu preciso de Jesus para me defender diante do tribunal de Deus. Agora me pergunte com muita sinceridade. Talvez você esteja assim, pensando: como posso fazer de Jesus meu advogado? Talvez você venha para a igreja, frequenta os cultos, porém, você não fez de Jesus o seu defensor, o seu advogado. E vou responder a sua pergunta. Para que uma pessoa constitua Jesus como seu advogado diante do trono de Deus, 3 passos são necessários. 3 passos. Primeiro, procure-o. Procure-o. Ele está sempre ao alcance do pecador. Eu não encontro na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, nenhuma pessoa que procurou Jesus e aquela pessoa foi despedida completamente sem nada. Só há um caso na Bíblia. Os 3 evangelhos sinóticos falam sobre esse caso: Mateus, Marcos e Lucas, o jovem rico. Um grande observador da lei, um religioso. E Marcos nos diz lá no capítulo 10 que aquele moço saiu da presença de Jesus triste, carregando a bagagem do pecado. Volta sem esperança, ou sai da presença de Jesus sem receber o perdão, a vida, a esperança, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Porque simplesmente ele não foi à procura de Jesus para tê-lo como defensor. Era apenas um curioso, um religioso curioso. Em nenhum momento ele disse a Jesus: Senhor, por favor, perdoe o meu pecado, perdoe a minha indiferença espiritual, perdoe a minha ignorância a respeito do Messias, me perdoe.
ele não confessou o seu pecado. Meus amados, o homem necessitado, o homem carente, o homem perdido, o homem sem Jesus precisa correr para os seus pés e confessar os seus pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, o que está escrito? Veja aí na sua Bíblia. Um versículo que todo crente conhece. Todo crente conhece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados, Ele mesmo garante. O Senhor Jesus, Ele mesmo garante que todos os que vêm ao seu encontro não será ignorado. Se veio como um réu confesso, reconhecendo a miséria do seu coração, reconhecendo a malignidade do pecado, reconhecendo que o pecado deprava a vida do homem, que o pecado separa o homem de Deus, reconhecendo que o pecado é um grande abismo, e vem aos pés do Senhor e confessa o seu pecado. A Bíblia diz que o Senhor perdoa. Sabe o que está escrito em João 6,37? Outro texto que toda a igreja conhece. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se vem a Jesus como pecador, volta como pecador justificado, perdoado, que agora acertou o caminho, entrou pela porta, encontrou Jesus, encontrou o Cordeiro de Deus. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, nesta noite, você que está presente aqui, se você ainda não o constituiu como seu advogado, e você que me acompanha pela internet, nesta noite procure-o, e Ele o perdoará, e o receberá como uma de suas ovelhas. Amém, meu irmão? Segundo passo, confesse-lhe tudo. Um advogado criminalista, quando vai defender um cidadão que está preso, acusado de um crime, via de regra, o advogado diz: não deixe de me dizer nada. Me diga tudo. Me confesse. Abra sua vida. O que de fato aconteceu? Eu só posso defendê-lo se eu conhecer totalmente a história. Você não pode deixar nada de fora. Eu preciso preparar a sua defesa. Então, tal como se faz com o advogado comum, proceda de igual modo com Jesus. Confesse tudo a Ele. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a sua confissão. Abra o seu coração. Abra a sua alma. Se abra diante do Senhor. Você não está se abrindo diante de um homem comum, de um advogado comum. Você está se abrindo
diante daquele que pode mudar a história da sua vida para sempre. Amém, meu irmão? Mudar a história da sua vida para sempre. Portanto, confesse-lhe todos os seus pecados e você, meu querido irmão, terá o perdão de quem necessita. O início é a confissão sincera. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, contam a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos. Os 3 evangelhos sinóticos narram a história. Porém, eu gosto muito da narrativa de Marcos. Muito da narrativa de Marcos, quando diz que aquela mulher prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Sobre a sua enfermidade, evidentemente, mas sobretudo sobre a sua alma. Eu não acredito que aquela mulher foi conversar com Jesus, dizendo toda a verdade, abrindo o seu coração para falar das caminhadas para o médico, dos exames feitos, dos diagnósticos dados. Ela declarou a verdade de sua alma. Ela confessou o seu pecado, ela prostrou-se diante de Jesus, numa atitude de submissão, numa atitude de adoração, e declarou toda a verdade a Jesus. Leia Marcos 5, e você vai encontrar esta mulher prostrada aos pés do Senhor, lá no verso 33, prostrada aos pés de Jesus, confessando a Ele tudo, sem encobrir nada, sem deixar nenhum elo solto. Ela contou tudo o que se passava dentro de sua interioridade, dentro de sua alma, dentro do seu coração. Ela contou toda a verdade. Neste momento aqui, neste exato momento, confesse totalmente os seus erros, confesse suas maldades, confesse todos os seus pecados, e sabem o que acontecerá? Ele perdoará você. Sabem o que a Bíblia diz lá no Salmo 130? No verso 4, com o Senhor está o perdão. É com Ele que está o perdão, é com Jesus que está o perdão. E louvado seja Deus que eu fui alcançado por esse perdão divino. A sua vida foi alcançada por esse perdão divino. Mas se porventura há uma pessoa aqui que ainda não recebeu esse perdão, neste momento, confessa ao Senhor o seu pecado, e Ele perdoará a iniquidade do seu coração. Ele perdoará o seu pecado. Terceiro passo: confie em sua graça e poder. Diante do tribunal, confie no seu advogado. Então confie em sua graça e poder. Deixe-o dirigir sua vida, comandar sua vida, dirigir a sua história. Basta, meu querido. Até agora não deu certo, nunca vai dar certo. Não vai adiantar você teimar em querer continuar dirigindo a sua própria vida. Não dará certo, não deu certo até hoje, até agora. Portanto, em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele, a direção de sua vida a Ele. Com toda certeza,
com toda certeza. Se a sua vida é triste, ela vai se encher de alegria. Se a sua vida não tem paz interior, ela vai se encher de paz. Não estou aqui afirmando que você não terá mais aflições. Talvez você tenha muito mais aflições. Mas eu tenho certeza absoluta que a paz que inundará a sua vida, a sua alma, a sua mente, você vai enfrentar as aflições da vida com outro olhar, outra maneira de enxergar, porque você sabe que o Senhor Jesus está controlando completamente a sua vida. Quando o Senhor controla a nossa vida, a gente vence a tentação. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando a tentação se torna realidade. Mas quando eu sou tentado e cedo, eu não estou perdido. Eu corro para junto do meu advogado. E diga ao meu bom advogado, ao meu perfeito advogado: pisei na bola de novo. Eu errei. Eu magoei o coração do meu Deus. Fiz de novo. Eu prometi tanto que jamais voltaria a cometer o mesmo pecado. Aconteceu. Sabe o que mais me surpreende em Jesus? É que Ele não diz assim: você é um pecador quanto mais. Você experimentou a minha paz, o meu perdão, a minha alegria, o meu gozo. Experimentou a minha presença e mais uma vez você caiu. Não, o Senhor não faz assim. O Senhor nos perdoa. Mais uma vez Ele põe a mão sobre o nosso ombro e diz: mais uma vez o seu pecado está perdoado. Aleluia. Mais uma vez o seu pecado está perdoado. Isso é graça. Essa é a graça de Jesus. Esse é o poder do Senhor Jesus. De repente a gente entra por um caminho que não é o caminho correto. E aí a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim é caminho de morte. É caminho que desagrada a Deus. E aí quando eu percebo que mais uma vez errei, desviei os meus passos, peguei um atalho, uma vereda, aí o Senhor me traz de volta, Ele me perdoa e Ele me põe de novo no caminho. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Confie em sua graça e poder. Somente em Cristo, o perfeito advogado, o homem desfruta da vida abundante e verdadeira alegria espiritual. Confie na graça dele. Confie no poder dele. E eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem. Imagine-se agora, meu irmão, você diante do tribunal divino. Se você quiser, feche os olhos por um momento e se imagine diante do tribunal de Deus. O Supremo Juiz dirigindo.
um momento de suspense. Você está diante de Deus, diante do tribunal divino. Um momento de suspense para você, para a sua vida, para a sua alma. Sabem por quê? Porque naquele momento a sentença será lida pelo juiz eterno. A sentença será lida pelo juiz eterno. Solenemente ele anuncia a sentença. Solenemente ele anuncia a sentença. Sabe qual é a sentença daquele que constituiu Jesus como seu advogado, como seu defensor? Você não ouvirá as palavras: você está condenado à prisão eterna. De lá você nunca mais sairá. Naquele lugar o fogo não se apaga, o bicho não morre, a sede é insuportável. Gemido e dor, gemido e dor, gemido e dor, pelos séculos dos séculos. Essas não são as palavras que aquele que constituiu Jesus como seu advogado vai ouvir. Se você fez de Jesus o seu advogado, sabem qual é a palavra que você vai ouvir? Ou as palavras maravilhosas? Romanos 8, verso 1. Está escrito assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus! Não há mais condenação. É assim que o juiz vai dizer a você: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Para encerrar, 3 rápidas aplicações. Primeira aplicação: a presença de Jesus como seu advogado ressalta algo maravilhoso. Ressalta a doutrina da justificação. Por meio da obra redentora do Senhor, você foi declarado justo diante do tribunal de Deus. Você foi declarado justo diante do tribunal de Deus. Não por suas obras, não porque você era bonzinho. O Senhor não veio para os bonzinhos. Ele veio para os ruins. Ele veio para os perdidos. Ele veio para a gente perdida como eu e você. Ele não veio para o bonzinho. Não veio para aquele que tenta se justificar. Ele não veio para aquele fariseu que lá no templo dizia: olha, eu não sou como os demais homens. Eu sou um sujeito bom, religioso, dizimista, fiel, membro da igreja, faço parte da liderança, eu até prego, eu ensino, eu observo tudo aquilo que a lei diz. Quem saiu justificado? O publicano. O publicano, que nem ousava levantar os olhos para o céu, batendo no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Batendo no peito e dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Esse saiu justificado,
Portanto, meu querido irmão, a presença de Jesus como seu advogado ressalta a doutrina da justificação. Portanto, não foi por causa de suas obras, mas foi a fé na pessoa de Jesus, a fé no seu advogado. Segunda lição, ou segunda aplicação. Ter Jesus, por favor, observe. Ter Jesus como seu advogado é uma questão legal. Não é somente uma questão legal, mas é uma questão relacional. Também é uma questão relacional. É legal e relacional. O que significa para a minha vida e para a sua vida? Isso incentivará você a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Não é conhecer de ouvir dizer. Eu ouvi falar sobre Ele. Eu ouvi falar sobre esse homem chamado Jesus. É uma questão relacional. Você vai aprofundar a sua comunhão com Ele, a sua intimidade com Ele. Você vai querer conhecê-lo cada vez mais. É o seu advogado. Então reconheça a presença dele em sua vida. E essa relação se aprofunde para a alegria de sua alma, para o seu crescimento espiritual. À medida que a gente vai conhecendo a Jesus, a gente vai crescendo espiritualmente. Eu vou dizer uma coisa a vocês: se eu sou o mesmo crente do ano passado, eu estou em desgraça. Se no próximo ano eu continuar sendo o crente que eu sou este ano, eu continuo em desgraça. Não aprendi nada. Eu sou apenas um religioso que dominicalmente senta na bancada e depois vai para casa. A relação com Jesus, ela é aqui, agora muito mais em casa. Muito mais no seu quarto. Muito mais lá no seu quarto, quando você abre a Escritura, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você derrama a sua alma perante Ele. É lá, meu irmão, é diante dEle, é você abrindo a alma, 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 e conhecendo cada vez mais o Senhor. E quando isto ocorre, Ele começa a agir na vida da gente. Louvado seja o seu nome. E a última aplicação. Entender Jesus como seu advogado também implica na responsabilidade de viver de acordo com os seus ensinamentos. Não basta ser caiado do Evangelho. Não basta. Até porque, meu querido, a gente precisa compreender que a nossa responsabilidade agora é grande, diante do Senhor e diante dos seus ensinamentos. E passa até pela a gratidão do nosso coração, a gratidão que Ele fez quando nos defendeu. Agradecer a Ele pela sua defesa, Ele nos defendeu diante do Pai. Agradecer ao Senhor que Ele fez diante de Deus. Isso motivará a você viver conforme a vontade dEle, observando o que Ele ensinou nos Evangelhos. Vivendo o Evangelho do Senhor. Vivendo a palavra de Deus. Sendo luz do mundo e sal da terra. Isto motivará você a viver conforme a vontade dEle. Conforme a vontade do Senhor. O Senhor nos abençoe. O Senhor ilumine a nossa mente. O Senhor abre os olhos. Abra os nossos olhos. Abra os olhos da gente.
O Senhor abre o meu entendimento, abre o seu entendimento. O Senhor clareia a minha mente, clareia a minha alma. O Senhor continue motivando a minha vida a viver uma vida completamente submissa ao Senhor. Entrega a Ele, para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.